tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 5 de agosto. Que bom que você está conosco, nos acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil e países vizinhos, pela NET Claro TV, na Sky, pela internet, no nosso portal sba1.com ou canaldoboi.com.br. Você acompanha aqui a programação, acompanha também seguindo o perfil oficial do Canal do Boi nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E se estiver no Paraguai, nos acompanha pela Nel TV, TV por assinatura. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. O Agricultura BR traz em destaque mercado de grãos, mercado de soja principalmente, relação com os Estados Unidos, também alguns cenários que podem ocorrer aqui no Brasil sob o ponto de vista social e político que podem trazer impactos com dólar, por exemplo, com bolsa de valores, e tudo isso acaba de alguma forma respingando nos negócios com grãos. Mas, gente, para falar sobre esse tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, que participa conosco desta edição do programa. Cristiano, obrigado pela sua participação mais uma vez, e eu começo perguntando a você a respeito do cenário internacional, principalmente dos fundamentos hoje que existem para a soja negociada em Chicago, que vem mostrando, ou que vem seguindo o fator de um ótimo desempenho de campo das lavouras norte-americanas e ainda uma falta de acordo entre Estados Unidos e China, ainda que se tenha muito claro que a China em algum momento vai ter que comprar soja dos Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Fabiano, realmente esses são os dois principais fatores, Como sempre, oferta e demanda são o que direcionam mais drasticamente o nosso mercado. Trazendo um pouquinho do histórico, nós tivemos uma queda um pouco mais de 4% acumulada na última semana, e eu vejo que essa recuperação observada desde ontem é realmente um reflexo do mais técnico do mercado, um reflexo mais do mercado investidor, do mercado especulativo, que entrou numa faixa sobrevendida, quando a gente olha para os fundamentos gráficos, e fez com uma retomada de compras aí fosse o principal fator que puxa essas altas aí nesses últimos dias. Compras técnicas, compra de contrato em Chicago. No lado dos fundamentos mesmo, nós não temos grandes mudanças, não é novidade para ninguém que a safra americana caminha muito bem. Ontem tivemos novamente a confirmação do USDA de uma safra saudável, apenas 7% das lavouras consideradas ruins ou péssimas. Há inclusive uma perspectiva de que essa produtividade média, que será atualizada no próximo dia 12, no relatório de oferta e demanda, possa até ficar um pouco maior, tanto para a soja quanto o milho, mesmo sabendo que eles já estimam uma produtividade recorde, ela pode sim ficar um pouco maior. Hoje tivemos confirmação de vendas para destinos desconhecidos pelo USDA e não se espera de fato que seja a China. Ainda temos um impasse entre esses dois grandes players do mercado mundial, e enquanto esse impasse continua, o que se observa é uma demanda concentrada aqui no Brasil. Então, o que eu tiro de ponto positivo para Chicago, Fabiano, é que apesar da consolidação de quedas em algumas semanas, alguns patamares não conseguem ser rompidos e atraem novamente o movimento técnico, o movimento especulativo para compras, o que mostra também que o fundo não está muito longe. Então esse é um fator positivo. Enquanto essa concentração de demanda no Brasil traz um outro fator positivo que nessa semana se mostra presente novamente, que são as elevações dos prêmios. Então, gradualmente, o mercado vai encontrando um suporte, não oferece oportunidades tão atrativas ao produtor, mas pelo menos para de cair depois da gente ter uma semana como a da semana passada mais negativa ao mercado. Então, dá para tirar, sim, pontos positivos do que a gente vive hoje nesse mercado e no balanço geral de oferta e demanda que temos para agora. Cristiano, alguns fatores também impactaram de alguma forma o negócio com grãos aqui no Brasil, a comercialização de soja principalmente. Ele passa até pela equipe do Banco Central norte-americano, uma interpretação também de que se pode haver corte de taxa de juros nos Estados Unidos e o que isso também traria de efeitos para o dólar. No caso, num corte de taxa de juros, teoricamente, a gente teria uma queda para o dólar aqui no Brasil e também em outros mercados emergentes. Como é que estes fatores eles estão ajudando na tomada de decisão do produtor brasileiro para comercializar, para negociar a sua soja, uma vez que nós tivemos já aí praticamente duas semanas de bom volume de vendas, com grandes oportunidades para essas vendas, tanto no disponível quanto da safra 25-26? Fabiano, a palavra que você usou foi perfeita,
teoricamente, a gente teria sim um enfraquecimento do dólar com o recuo das taxas de juros. E de fato, temos o mercado especulando que já em setembro a gente possa ter uma mudança na posição do Banco Central, algo que foi puxado por uma desaceleração aí do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é um dos principais indicadores que o próprio Banco Central olha, né, para avaliar se existe um risco ou não da inflação voltar a subir em solo americano. Porém, por que é teórico e não concreto, né, essa expectativa de queda? Porque também um juro mais baixo pode incentivar um crescimento ou um suporte melhor para a economia americana como um todo. E ao longo desse 2025, o risco de tarifas, né, afetando negativamente a economia americana foi o que de fato derrubou o dólar ao longo de fevereiro, março e abril, onde o índice dólar, em especial, teve uma queda aí que chegou até 12, 13%, quando bateu ali seus 96 pontos, depois de sair lá de próximo de 110 pontos no início do ano. Então, teoricamente, isso sim afeta a cotação do câmbio, mas eu trago também os fatores internos, né? Nós ainda temos problemas no campo fiscal no Brasil, temos ainda problemas ligados à nossa política, né? E que colocam um risco na cabeça do investidor que pensa em trazer seus dólares aqui para dentro do país, e isso tudo, na nossa visão, impede com que a gente tenha quedas muito profundas no câmbio do dólar frente ao nosso real. E pode sim abrir janelas de oportunidades. É válido também dizer que também não esperamos um câmbio rapidamente, para casa de 6, não vemos fatores para isso enquanto a Selic estiver bastante alta aqui no Brasil como está hoje, mas quedas mais agressivas devido a esse risco que é colocado sobre o Brasil nesse momento, também não é uma tendência principal. Nesse campo de política, o que ficou claro também nesses últimos dias é que o mercado viu como um certo arrefecimento da posição norte-americana com as isenções que foram colocadas nas tarifas. Há mais diálogo também potencial para os próximos dias, porém o nosso judiciário aqui, que foi a grande acusação, né, quando as tarifas foram iniciadas, parece estar puxando a corda com mais força. A prisão domiciliar ontem do ex-presidente foi um ponto que trouxe mais risco, mas a gente ainda não vê isso gerando um efeito prático no mercado cambial e nem espera que isso aconteça de forma rápida, porém isso entra muito dentro do campo da imprevisibilidade. E olhar o dólar é fundamental realmente, porque é o que tem mais potencial para trazer ganhos ao produtor de soja do que os próprios fundamentos que hoje estão mais ajustados e tendem mais à lateralização do mercado. Tá certo, Cristiano, para encerrar, já que você comentou essa questão social e política do Brasil, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta última segunda-feira, quando a gente fala sobre os efeitos que nós tivemos do tarifaço, por exemplo, do governo norte-americano ao Brasil, você não tem em linha direta um impacto sobre grãos, sobre soja, por exemplo, que é o principal. Nós somos concorrentes sobre esse aspecto. Sobre uma nova, qualquer tipo de iniciativa no campo fiscal, no campo tarifário, no campo de negócios que os Estados Unidos possam surgir, apenas câmbio afetaria de alguma forma, positiva ou negativamente, as negociações com soja aqui no Brasil? Principalmente câmbio, tá, Fabiano? Mas se fosse elencar hoje o que preocupa em relação ao futuro e os impactos ao sojicultor, não necessariamente à soja, e aí entra também os investimentos em outras culturas também atreladas a esse mesmo sojicultor, me preocupa um pouco as posições do governo americano agora com os parceiros comerciais da Rússia. A gente sabe que quase 30% de toda a compra de fertilizante do Brasil vem de lá. Uma boa parte das compras de diesel, compras até de petróleo refinado. Então a gente tem um risco maior, digamos, em termos de novas tarifações ou novos bloqueios ou algo que impeça realmente o Brasil de seguir fazendo negócios com os russos, sendo este um grande mercado exportador para o Brasil de insumos básicos como são fertilizantes. Esse é um ponto que preocupa um pouco mais e a gente sabe que o mercado de fertilizantes ele é um mercado muito reativo à geopolítica, algo que a gente viu no mercado de nitrogenados com a guerra Irã-Israel, algo que a gente já viu lá atrás com realmente essa mesma situação ocorrendo com os russos. Então eu diria que entre essa relação Brasil e Estados Unidos, os impactos acabam sendo mais cambiais. Me preocupa um pouco
qual vai ser o nível de pressão que os norte-americanos vão fazer daqui para frente com países como China, Índia, Brasil, que são grandes parceiros, de fato, da Rússia no mercado de energias e fertilizantes ali dentro englobados também. Tá certo. Cristiano Palavro, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos com Cristiano Palavro, o mercado da soja. Em destaque, claro, os desdobramentos da questão política e social aqui no Brasil sobre a economia.